Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a Deus após uma semana de trabalho que nós estamos para prestar esse culto de adoração ao nosso Deus. Estava lendo, pesquisando a mensagem e eu vi uma ilustração que ela veio bem a calhar com o sermão que nós vamos falar hoje. A ilustração foi de um jovem que ele orou a Deus e pediu a Deus duas coisas. Ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor abra a porta de um emprego para mim e quero que o Senhor prepare para mim uma esposa que me ame. Esses foram os dois pedidos que aquele jovem fez. E aí ele foi dormir e no dia seguinte ele foi procurar emprego e aí viu um jornal de emprego. Logo na estampa já tinha lá um lugar indicado e ele dirigiu-se ao lugar. E quando ele estava indo nessa empresa, passou uma criança na rua, deu uma rosa para ele e ele seguiu a viagem. E quando ele chegou nessa empresa, ele viu a fila enorme, e aí ele desistiu e pegou o ônibus e retornou para sua casa. E quando ele entrou dentro do ônibus, tinha uma moça do lado dele que fez viagem com ele até onde ele iria descer, mas só que não houve nenhuma conversa, nada. E a rosa ele já tinha jogado fora antes de entrar dentro do ônibus. E aí ele foi para casa, e aí quando foi à noite, ele fez a oração, reclamou bastante que Deus não tinha ouvido a oração dele. E quando ele dormiu, Deus falou com ele. Deus disse para ele assim: olha, o emprego assim que você saiu para ir procurar, que você viu no jornal, a empresa era aquela que você iria trabalhar, mas você viu a fila enorme e você desistiu. Então você não acreditou no meu poder, na minha promessa. Eu também dei para um jovem uma rosa, que dentro de um ônibus você encontraria, você estaria do lado de uma pessoa, e você poderia ter dado aquela rosa para ela, e ela seria a esposa que iria te amar muito, mas você também jogou a rosa fora. Então nós às vezes pedimos as coisas para Deus, Deus nos concede, mas nós não confiamos em Deus. E nós não acreditamos no Deus do impossível que nós pregamos e acabamos desistindo. É o caso daquele jovem. Quantas vezes nós, por exemplo, que prestamos concurso, eu mesmo prestei vários, e aí a gente vai no jornal e tem poucas vagas, tem pouca vaga, isso não é para mim não, e a gente desiste. Outra hora a gente vai em algum lugar, vemos filas enormes, nós precisamos de resolver, queremos alguma coisa ali, mas nós vemos as filas enormes, e aí a gente também desiste. Acredito que agora no ano de 2023 que passou, quantos planos você fez? Quantos planos eu fiz? Tem pessoas, por exemplo, que diz: vai entrar o ano de 2024, eu vou entrar numa academia, ou eu vou fazer caminhada. E aí o ano iniciou, ele caminhou um dia, dois, aí começou a dar preguiça, ele parou, desistiu, foi-se embora o plano dele. Quantas pessoas que fez o plano de ler a Bíblia Sagrada o ano todo de 2024. Aí iniciou janeiro, no primeiro dia foi bem, ele leu ali alguns capítulos, no segundo dia ele esqueceu, deixou para lá,
E aí no terceiro dia ele deu mais uma lida e acabou que no outro dia ele acabou esquecendo, e o fato é que nós já estamos terminando o mês de janeiro e ele já desistiu de ler a Bíblia o ano todo. Então nós somos pessoas que muitas das vezes nós fazemos vários planos na vida, mas nós desistimos com facilidade. E o grande problema das pessoas, como disse o Augusto Cury, não existe pessoa de sucesso ou fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos e pessoas que desistem deles. E hoje eu queria conversar com você. Você já desistiu dos seus sonhos? Hoje eu quero conversar com as pessoas que já pensaram em desistir, que acham que o seu problema já não tem mais solução, pessoas que já se desiludiram com as tentativas que ele fez desta ou daquela coisa, e ele já acha que não dá mais, já se desistiu. É com esse tipo de pessoas que eu quero falar no dia de hoje. Pessoas que, não que elas fracassaram, mas pessoas que desistiram antes de fracassar. É como o caso daquela mulher, que ela estava caminhando no deserto em busca de água. Aquela mulher, na sua caminhada, em nenhum momento ela fracassou. O fracasso dela foi quando ela desistiu, porque os arqueólogos viram depois aquela mulher só com as estruturas ósseas, que havia desistido de buscar a água, e 50 metros adiante estava a água que aquela mulher poderia saciar a sede. Então o nosso maior fracasso não é fracassar, o nosso maior fracasso é desistir. Porque o fracasso ele faz parte da nossa trajetória. Nós fracassamos aqui e ali, mas o que nós não podemos fazer é deixar de lutar, continuar de pé, indo em busca dos nossos objetivos. Então o nosso tema de hoje é exatamente esse: não desista. Se você já pensou em desistir, pense nesse personagem. Quando ele tinha 31 anos de idade, ele tinha uma empresa e a sua empresa faliu. Mas mesmo sua empresa falindo, ele continuou caminhando, tentando restabelecer a sua empresa. Quando ele tinha 32 anos de idade, ele resolveu entrar na política, se candidatou ali para deputado estadual e perdeu a eleição. Quando ele tinha 35 anos de idade, ele perdeu a esposa, sua esposa amada. Vocês acham que essa pessoa ia desistir ali? Ele não desistiu, ele continuou caminhando. Devido a ele ter perdido a esposa, ele acabou tendo um problema sério de saúde. Ele teve um colapso nervoso. Vocês acham que ele desistiu a caminhada dele? Não, ele continuou caminhando. E foi fazendo tentativas na política, se candidatou a deputado federal, perdeu. Se candidatou a prefeito, perdeu. Se candidatou a senador, perdeu. Se candidatou em tudo e perdeu. E quando ele tinha 60 anos, ele se candidatou logo para presidente dos Estados Unidos e ele foi eleito. Esse personagem do qual eu estou falando com vocês foi o Abraham Lincoln. Esse homem que nada o fez parar. Tudo o que aconteceu na vida dele o fortaleceu de tal forma que ele continuou a sua trajetória em busca dos seus objetivos e alcançou. E ser presidente de um país de primeiro mundo não é para qualquer um.
e com 60 anos ele conseguiu isso. Uma das suas frases ele diz assim: eu costumo caminhar devagar, mas nunca retrocedendo. Eu costumo caminhar devagar, mas sempre para frente, sempre em busca dos meus objetivos. Quais são os seus objetivos nesta manhã? É a pergunta que eu faço para vocês. Deus, ele tem grande promessa para nossas vidas. Lá no livro de Jeremias, se não me engano, fala que Deus, ele tem grandes promessas para nós. Ele tem reservado grandes coisas para nós. O que nós precisamos de fazer é acreditar nas promessas de Deus. Tem um hino que eu vou até cantar ele hoje à noite. É um hino que fala assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos, eu não morrerei. Então, meus queridos, o que nós precisamos é confiar em Deus, acreditar nas suas promessas e não desistir. O que nós precisamos é traçar objetivos para as nossas vidas e não desistir. Todos vocês que estão aqui nesta manhã, vocês têm bênção para contar. Deus já tem ouvido as vossas orações, vocês já têm alcançado grandes coisas nas mãos do nosso Deus. Amém. Eu que estou aqui, que falo convosco, eu tenho testemunho de pessoas que alcançaram sucesso, como eu citei aqui de Abraham Lincoln, mas eu também tenho testemunhos de Deus na minha vida. Amém. Que Ele também tem feito eu alcançar grandes promessas. Amém. Todos nós, um dia nós desejamos possuir a nossa casa. Eu desejei ter a minha casa. Hoje eu tenho a minha casa. Não foi da noite para o dia, foi trabalhando, foi me esforçando, e Deus me abençoou. Amém. Um dia eu desejei ter o meu carro. Trabalhei com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Eu não desisti. Tive meu carro. Inclusive já tive carro roubado, consegui outro. Amém. Mas eu não desisti daquilo que eu queria. Amém, Jesus. Todos nós desejamos, eu desejei um dia passar no concurso público. Vocês acham que foi no primeiro que eu passei? Não, reprovei no primeiro, segundo. Mas o meu desejo Deus cumpriu. Amém. Hoje eu estou concursado. Amém. Eu não desisti. Quando eu fiz lá o primeiro, vários colegas meus passaram no concurso. E eu vou entristecer, vou abaixar a cabeça porque eu não passei, não. Continuo com a minha cabeça erguida. Amém. Porque eu tenho um Deus que tudo pode. Amém. Um Deus que quando chegar o meu momento também eu vou alcançar. Amém. Um dia eu desejei, devido ao meu pai e minha mãe ser da roça, desejei ter um pedaço de terra para eles poderem ter o privilégio, né, de ver lá o mato, a roça, curtir. E Deus também contemplou a minha oração e contemplou meus esforços. Então o que nós não podemos, irmãos, é desistir dos nossos sonhos. Vocês acham que eu parei com os meus sonhos, com os meus objetivos? E não é ganância, não. Porque diz o pensador que o homem, ele morre. Aliás, o homem não morre quando deixa de existir. Ele morre quando deixa de sonhar. Então, enquanto nós vivermos nesse mundo, o que faz nós caminharmos, o que faz nós agigantarmos, é os sonhos que nós temos.
sonhos para a vida material como sonhos para a vida espiritual. E como diz o hino, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim suas palavras. Então nós não podemos deixar de sonhar. O dia que você deixar de sonhar na sua vida, você dizer que para você acabou, tá bom até aqui, nesse momento você morreu. Porque são os objetivos que faz nós caminharmos. Eu mesmo tenho um objetivo. Um dos maiores que é entrar na Canaã celestial. Então eu não posso parar, eu não posso falar, olha, o cristianismo que eu vivo já está bom aqui, isso já dá para mim entrar no céu. Não! Salomão diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Então, amados, sobre todas as áreas da sua vida, não desista daquilo que você deseja. É o nosso tema de hoje. Não desista, simples assim. Eu quero adentrar aqui, entrando na parte familiar. Quantos pais evangélicos ou não evangélicos que já desistiram dos seus filhos? Eu já ouvi pai, por exemplo, na escola, quando nós chamamos o pai lá para conversar, ele fala assim, olha, eu já não sei mais o que eu faço com o meu filho. Eu já desisti, eu já lavei as mãos. E nós também, como cristãos, muitas das vezes nós temos filhos que eles não estão na igreja. E muitas das vezes nós desistimos deles. E aí eu quero compartilhar com você um pastor que eu li um livro dele, e parte do livro dele, ele contou que a filha dele era uma pessoa que estava na igreja há muito tempo, mas um dia ela deixou dos caminhos do Senhor. Coisa triste para um pai é criar um filho na igreja e depois ver esse filho lá no mundo. E esse pai viu a sua filha no mundo, fora dos caminhos do Senhor. Mas ele e a esposa dele não desistiram da filha. Os dois se uniram. Aleluia. Se uniram, fizeram semana de oração e buscavam a Deus pela madrugada. E eles tiveram a filha de volta para os caminhos do Senhor. E quando ele foi definir a palavra não desistir no livro dele, ele disse assim, não desistir significa continuar orando. Não desistir significa continuar clamando. Não desistir significa continuar amando. Não desistir significa continuar tendo paciência. Não desistir significa continuar com perseverança. E ele teve a sua filha de volta. Amém. Queridos irmãos, talvez se os meus pais, aleluia, tivessem desistido de nós os filhos, eu e Luiz pelo menos, que ficamos fora da igreja, talvez nós não estaríamos aqui. Mas às vezes que eu fui na igreja fazer uma visita aqui e ali, o que eu ouvi era meu pai pedindo, ore para os meus filhos. A minha avó, ela não teve o privilégio de me ver na igreja, mas a oração dela também foi atendida. Todo o tempo da vida da minha avó, ela sempre orou para os netos.
Não desista. Então, quantas pessoas às vezes que tiveram filhos na igreja estão fora hoje e elas desistiram, que eles sigam o caminho que eles quiserem e nós não nos importamos. Mas não desistir foi bem definida por esse pastor que teve a sua filha de volta para a igreja. O pior de tudo, irmãos, é as pessoas desistirem de Deus. Quantas pessoas que desistiram de Deus? Quantas pessoas às vezes fizeram uma oração, pediram a Deus algo e Deus não ouviu do jeito que eles quiseram e eles desistiram de Deus? Quantas pessoas? Quantas pessoas não estão mais na igreja porque começaram a questionar: por que eu sirvo a Deus e está acontecendo isso? Estou doente, estou desempregado, minha família está bagunçada. E desistiu de Deus por esses questionamentos. E a pior coisa que tem é nós desistirmos de Deus. Certo pastor também contou que uma irmã chegou até a igreja e estava no gabinete preparando para dar o seu sermão. E aquela irmã chegou lá, foi direto para falar com o pastor e disse: pastor, eu estou triste, eu estou aborrecido, eu estou zangada. Meu filho está doente, meu esposo está desempregado, eu já estou endividada. Se eu não pagar os aluguéis que está faltando, eu vou ser despejado da casa. Pastor, aonde está Deus? Ela questionou o pastor. E o pastor só deu uma resposta para ela. Disse: olha, deixa eu te falar uma coisa. Está acontecendo tudo isso, você está falando comigo? Lute com Deus. Faça como Jacó. Você está confrontando comigo, está questionando com Deus? Lute com Deus. Coloque o seu joelho no chão e vai orar. Coloque o seu joelho no chão e vai perseverando. Busque a Deus como Jacó. Aleluia. Mas só uma coisa você não deve fazer, disse o pastor: não desista de Deus. Aleluia. Porque para ela já estava em ponto de desistir de Deus. E o pastor, sobre todas as coisas, disse: não desista de Deus. No texto em que eu li aqui sobre Jacó, ele desejava casar com uma das meninas lá de Labão, e ele trabalhou por 7 anos e foi enganado. E para ele ter a pessoa pela qual ele queria, ele deveria trabalhar mais 7 anos. Vocês acham que Labão desistiu ou que Jacó desistiu? Não, a Bíblia diz que Jacó trabalhou mais 7 anos. Depois a Bíblia diz que ele ainda trabalhou mais 6 anos. Ali ele trabalhou 20 anos para o seu tio Labão, com o objetivo de alcançar os seus objetivos. Ele não desistiu. O seu nome era um nome considerado ali entre os hebreus um nome que não soava bem, significava trapaceiro. E ele um dia quis tirar esse preconceito. Um dia ele quis mudar esse nome para ele ter uma melhor imagem. E um dia ele encontrou com o anjo. E ali ele teve a oportunidade. Teve a oportunidade de pedir para aquele anjo dar essa bênção que ele precisava. Aleluia. Ele já teve várias bênçãos, mas ele precisava dessa bênção.
dessa bênção espiritual, e ele começa a lutar com o anjo. O anjo vai e fere ali na juntura da sua coxa. Me larga que a alva já está se findando. Jacó não desistiu. A Bíblia diz que Jacó diz: eu não deixarei ir enquanto não me abençoares. Quando você precisa de um exemplo de alguém que não desiste, com alguém que persevera, essa pessoa é Jacó. Jacó não desistiu. O que Jacó fez? Jacó lutou com o anjo. E aquele anjo ali, naquele momento ali, ele representava também a Deus. Ele fez aquilo que o pastor falou: lute com Deus, mas não desiste. Continua orando, continua insistindo, que Deus vai te abençoar. Então a nossa mensagem de hoje é para você, para mim, que muitas das vezes que estamos pensando em desistir, o tema é: não desista. Davi, nós temos aqui um exemplo de Davi. Davi foi um homem que ele viu muitas coisas. Ele viu seu filho Absalão ser morto. Ele viu seu filho ali, aquele que ele teve ali com Betseba, morto, ficou ali doente. E Davi orou o primeiro dia, segundo, foi orando, e alguém disse: olha, Davi, a criança já morreu. Davi naquele momento poderia ter desistido de Deus. Davi naquele momento poderia dizer: Deus não me ouviu, Deus não vai me perdoar pelo que eu fiz, eu não vou mais servir a Deus. Muitas pessoas, quando falam sobre Davi, eles têm um olhar para o ponto negativo, mas poucas pessoas caem nas mãos de Deus com humildade. Todas as pessoas têm reconhecimento das suas transgressões, como teve Davi. Poucas pessoas, após ver o filho morto, se levanta do pó, como diz a Bíblia. Quando Davi soube que a criança estava morta, ele levantou-se do pó, se barbeou e foi para o templo adorar o Senhor. Não desista. Não desista de Deus por nada dessa vida. Pode ser a situação mais difícil da sua vida, pecados que muitas das vezes a gente comete, mas não desista de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Esse salmista aqui, que ele não desistiu, nós observamos que um dos seus salmos ele diz: renova, Senhor, em mim o teu espírito. É isso que ele buscava, a renovação. O Davi que nunca pensou em desistir, nós não vemos nenhum salmo de Davi mostrando que ele quer desistir. Mas nós vemos salmo mostrando Davi suplicando a Deus pelo perdão, pela vitória. Suplicando um Deus para que ele pudesse viver na presença de Deus todos os dias da sua vida. Nós vemos no Salmo 27, versículo 4, sobre todas as orações que existem, irmãos. Uma das orações que eu acho mais linda é a oração que Davi fez e que eu vou citar, e que você e eu precisamos de fazer todos os dias essa oração, para a gente não desistir de Deus. Davi diz assim uma coisa: eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, aprender o seu templo e contemplar a sua formosura. Davi, ele mostra, irmãos, o desejo de não desistir de Deus.
Tem um salmo que ele diz, inclusive quarta-feira eu fui aqui na igreja do pastor Pedro, e aí a irmã citou esse salmo, que o salmista ele fala assim: eu te louvarei, Senhor, em todo o tempo. Em outra parte ele diz: eu te louvarei, Senhor, enquanto eu viver. Observamos alguém decidido em estar na presença de Deus, independentemente das circunstâncias. Não desista de Deus, não desista dos seus filhos. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. E por que nós queremos desistir de Deus? Enquanto nós estamos vivos, que Deus está dando fogo de vida, Ele não desiste de nós. É como a mãe que ama o seu filho, a mãe, ela teve o seu filho que saiu de casa, foi fazer sua vida, trabalhar em outro estado, e quando passou 20 anos, esse filho retornou para casa. Quando ele chegou em casa, a mãe morava no interior, na roça, e aí a porteira estava aberta. E quando ele ia chegando em casa, que ele viu a porteira aberta, ele ficou até preocupado e foi entrando. E quando ele chegou lá, aleluia, quando ele chegou lá, a mãe dele estava orando. E aí a mãe dele terminou de orar e ele disse assim: mãe, a senhora deixou a porteira aberta. E a mãe disse: meu filho, desde o dia que você foi embora, essa porteira está aberta. Ou seja, eu estou esperando, meu filho, a sua chegada, desde o dia que você foi embora. Nós fazendo um paralelo com a palavra do filho pródigo. O filho pródigo foi embora, gastou tudo que tinha, perdeu tudo e voltou para a casa do pai acabado, arrasado, sem nada. Mas a casa do pai estava aberta. A casa do pai estava aberta e ele chegou a dizer para o irmão: este meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. E começaram a se alegrar. A mãe, o pai, que ama de verdade o filho, que tem o amor de Deus dentro do seu coração, ela não desiste do filho. Ela vai espera que um dia ele possa retornar. Assim como Deus também, Deus que é amor, Ele não desiste de nós. Quantas pessoas que estão lá fora, talvez quando essa mensagem for para o ar, quantos crentes que estão lá fora que desistiu de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta manhã: Deus não desistiu de você. A porta está aberta para recebê-lo. Jesus continua com os seus braços abertos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quantos estão cansados, arrebentados, como o filho pródigo, mas Deus está esperando. Deus não desiste dessas pessoas. Você que nesta manhã talvez esteja pensando em desistir, eu queria colocar alguns exemplos. Uma pessoa que, para ele conseguir o que ele desejava,
seria improvável. Nós podemos colocar ele na galeria dos improváveis. Esse é impossível acontecer isso com ele. Eu estou falando com vocês de um homem que ele desejava ser um orador, ser um palestrante. E ele, no primeiro discurso que ele fez, ele foi ridicularizado pelas pessoas que o ouviram. Porque a sua gagueira, ele era gago e ainda não conseguia falar com perfeição. Mas a história conta que esse homem, ele continuou perseverando, buscando seu objetivo. Eu quero ser um orador, quero ser um palestrante. Ele continuou. E para ele vencer a gagueira que ele tinha, ele colocava feixes de pedra na boca, forçava a voz, até que ele conseguiu melhorar a sua voz e a sua oratória. Próximo discurso que ele fez, a plateia ficou impressionada com o Demóstenes. A plateia o admirou, o aplaudiu. Estou falando desse personagem, Demóstenes. Porque talvez você vê uma pessoa que ela deseja ser uma coisa e você fala, olha, você pode ser outra coisa, mas o seu perfil para isso não dá. Isso é improvável, mas para Deus não tem improvável. Demóstenes, ele venceu a gagueira e tornou-se no maior orador da Grécia. Por outro lado, para você que está pensando em desistir, a questão dos fracassos. Quantos fracassos a gente já teve na vida para alcançar alguma coisa? Se você estiver pensando em desistir porque fracassou uma ou duas vezes, eu queria mencionar para você um personagem chamado Thomas Edison, que ele fracassou cerca de 10.000 vezes para fazer com que essa lâmpada que nós temos hoje, ela acendesse. Ele fracassou uma, duas, cerca de 10.000 vezes. E olha só, os irmãos, quando ele deu a lâmpada para um dos seus assessores testar, o menino deixou a lâmpada cair. Ele poderia não dar outra para o menino, mas ele apostou, ele confiou no mesmo menino. Não, você deixou cair essa? Não tem problema, eu confio em você. É com você que eu vou até o final. E a lâmpada acendeu. E hoje, lá nos Estados Unidos, quando foi fazer essa comemoração, nos Estados Unidos, o pessoal deixaram lá o estado lá da América com as luzes piscando em homenagem a Thomas Edison. Sabe por quê? Porque mediante ao fracasso, ele não parou, ele não desistiu. Esse é o nosso tema de hoje. Não desista. O nosso maior fracasso é quando nós desistimos. Talvez o outro personagem aqui, que é o Beethoven, quando ele começou a ficar surdo, ele, como sendo uma pessoa, um músico, o que é importante para um músico? Ouvir e falar. Essas duas coisas são fundamentais. E ele começou a perder a sua audição. E o Beethoven desistiu de ser músico? Não, ele continuou. E as suas maiores melodias, a história conta, que foi na época que ele foi perdendo a surdez. É verdade. Ele não desistiu. Você nesta manhã ainda quer desistir? Talvez o que você está querendo é coisa tão pequena no meio de coisas que eu estou falando aqui, tão difícil, de coisas até mesmo improváveis. Manuel Bandeira, por exemplo, teve um diagnóstico que a medicina já não dava mais solução para o seu problema, que ele morreria. Vocês acham que mediante ao ouvir isso do médico,
Manuel Bandeira desistiu? Não, ele continuou, ele não desistiu. Uma pessoa que ele era para morrer, segundo os médicos, com 21 anos de idade, ele viveu 82 anos. Então, amados, o nosso tema é: não desista. Aqui no texto de Abacuque, eu já estou quase indo para o final da nossa mensagem. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que os gados sejam arrebatados, que a terra não produza mantimento. Irmãos, imagine, o ser humano ele vive preocupado com a fome. O ser humano vive preocupado com o desemprego. E Abacuque está dizendo: ainda que a terra não produza mantimento, eu não vou desistir de Deus. Eu não vou desistir de acreditar, de estar na presença de Deus. Ele disse: todavia eu me alegrarei, exultarei o Deus da minha salvação. Para quantas pessoas você já pregou? Você é daquele que você pregou para uma pessoa que ele não quis nada, você já desistiu? Aí você vai, prega para outra ali, ele não quis nada, você já desistiu? Será que você e eu somos desse tipo de pessoa que pregamos uma vez e já desistimos? Não desista das pessoas que você prega por elas. Não desistir não significa você continuar ali pregando direto, não. Não desistir significa pelo menos você orar por essa pessoa. Como um missionário que ele pegou 3 pessoas e durante a vida dele ele orou por essas pessoas cerca de 30 anos. Ele não desistiu delas. Ele não viu elas aceitar o Evangelho. Mas no dia da sua morte, ele ali no caixão, quando o pastor fazia um culto fúnebre, quando falava sobre aquela personalidade, sobre aquele homem de Deus, uma das pessoas aceitaram Jesus. É o que eu falei antes: a minha avó não me viu a minha conversão, mas eu estou na igreja também pela oração dela. Por isso que Jesus disse: eu oro não só por esse, mas por todos aqueles que hão de se salvar. Então não desista, irmão, das pessoas que você prega para elas. Lança semente, conforme diz o Salmo: os que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus mortos. Não desista das pessoas que você prega para ela. Aleluia! Indo aqui para o final da nossa mensagem, um dia o Tony Robbins, ele perguntou à plateia, falou: gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O tema dele era não desista. Quero fazer uma pergunta para vocês. Até quando uma criança que está aprendendo a andar vai cair? E todos responderam: até ela aprender a andar. Ou seja, quando ela aprender a andar, ela deixa de cair. O que ele está querendo dizer, irmãos? Que a nossa vida também é assim. A gente vai caminhando em busca do objetivo, a gente fracassa aqui. Até quando nós vamos continuar em busca dos nossos objetivos? Até alcançar. É verdade. Não deu certo aqui, eu vou para cá, não deu para cá, eu vou para cá, mas eu vou. Eu não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Amém, Jesus. Tem um juiz que ele passou de um concurso, né? Ali até entre os primeiros, ele escreveu já 27 livros sobre o concurso. O nome dele é William Douglas. E ele escreveu um livro, né?
E no livro que ele escreveu até sobre como passar num concurso, a primeira dica que ele deu foi a seguinte, eu vou até ler aqui, ó. Para passar um concurso, primeiro, o que tem que fazer? Qual é a primeira dica que ele deu? Concurso não se faz para passar, mas até passar. Então eu não vou fazer o concurso para passar, mas até eu passar. Enquanto eu não passar, eu vou continuar fazendo o concurso. Essa é a dica que ele deu. Então, amados irmãos, não desiste. E agora eu vou terminar contando para vocês sobre um garoto, hoje de manhã, que eu li esse episódio. Um garoto, ele sofreu uma queimadura praticamente na parte inferior do corpo todinha. E quando ele estava lá no hospital, aí o médico disse para a mãe dele, olha, a situação dele é praticamente irreversível. E ele morrer é até uma bênção. Porque se ele sobreviver, ele não vai andar, não vai acontecer nada. E aí, a criança, não sei como, mas ela ouviu aquilo. E ela disse para a mãe dela, eu quero viver. Amém, Jesus. Aleluia. Deus. E ela viveu, ela sobreviveu. Amém, Jesus. E aí, ela não ia andar, aí o médico falou para a mãe, olha, ela sobreviveu, mas ela não vai andar. Aí a criança ouviu aquilo e disse, eu vou andar. Aleluia. Então isso é não desistir, eu vou andar. Amém, Jesus. Sabe o que aconteceu? Essa criança foi para casa numa cadeira de roda. E aí passou um dia, 2, um mês, aí aquela criança mesmo descia da cadeira de roda, começava a se arrastar, pendurar na cerca e tentar dar passo. Ela caía, mas ela foi se esforçando. Teve um dia que ela conseguiu dar o primeiro passo, ela caiu. Outro dia ela deu o segundo, o terceiro. Resumindo a mensagem, aquela criança voltou a andar. Porque ela não desistiu. E por isso que eu vou concluir aqui a minha mensagem com o que disse o Martin Luther King. Quando você não puder mais voar, você corra. Quando você não puder mais correr, você ande. Quando você não puder mais andar, você se arrasta. Mas não desista. Não desista. Essa é a mensagem nossa dessa manhã. Não desista, irmãos. Eu não sei quais são os propósitos do seu coração, mas eu sei que Deus tem promessa para você. Eu sei que Deus tem promessa para mim. Eu sei que no livro dos Salmos está escrito: o desejo do justo Deus o cumprirá. E por essa razão eu convido a você nesta manhã a não desistir. Não desista do seu sonho, não desista dos seus ideais. Aquilo que você deseja, Deus concederá. Que Deus abençoe.